Fala, meu povo, tudo bem? Eu sou o Vinícius, eu sou líder de um grupo de estudos chamado de Alternativa Reformada, e o nosso objetivo é estudar algumas passagens, livros da Bíblia sob o viés reformado. Se você quiser seguir a nossa página no Instagram, ela está logo abaixo aqui na descrição, Alternativa_Reformada no Instagram. Lá a gente posta alguns conteúdos, fotos das nossas reuniões e alguns conteúdos de viés reformado. E nós estamos começando um estudo em João. No grupo presencial, nós já estamos avançados no capítulo 1 de João. Mas eu decidi fazer aqui também uma série de vídeos a respeito do Evangelho de João, para a gente até aproveitar o material que já está sendo produzido para o estudo bíblico e produzir aqui também alguns comentários em vídeo, algum bate-papo a respeito do Evangelho de João. Esse, então, é o primeiro vídeo. Esses vídeos serão mais diretos, né? Geralmente nos estudos bíblicos nós gastamos aí cerca de 1 hora, sempre tem uma música, um louvor, uma oração, depois 1 hora de estudo bíblico. Os vídeos aqui serão bem mais compactados, né? Até para ficar num formato um pouco mais adequado ao YouTube, com vídeos um pouco menores, mas serão vídeos com muito conteúdo, porém sem edição. Então, eu vou passando aqui, estou com o meu computador aqui na minha frente, o comentário, né, o esboço que eu preparo aqui para o estudo, e eu vou dando uma olhada aqui e comentando com vocês. Boa parte desse estudo é preparado com base no comentário bíblico Esperança, do Adolf Pohl, e eu acredito que vocês vão gostar bastante. E para vocês que fazem parte do grupo de estudos do Alternativa Reformada, vai ser bom esses vídeos aqui que vocês vão poder revisitar algumas questões, talvez algo que foi dito em um dos nossos encontros presenciais, que você queira voltar. Pode ser que esse conteúdo esteja aqui, porque, como eu disse, será algo mais compactado, né? Mas a base, o esqueleto é o mesmo. Então vamos ler, vamos direto ao assunto aqui. João 1, nós vamos ler agora dos versos 1 a 5, que diz assim, e eu sempre vou ler aqui na NVI, se você quiser me acompanhar, os estudos estão sendo preparados na nova versão internacional. João 1, de 1 a 5. No princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e ele era Deus. Ela estava, a palavra, com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e essa era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. Aqui a gente já vê o tom do Evangelho de João. João, diferente dos sinóticos, né? Os sinóticos abordam muito o que Jesus fez, né? As obras, os milagres de Jesus, o que Jesus fez. João tem uma preocupação maior com quem Jesus é, o que Jesus dizia a respeito de si mesmo. João tem uma preocupação maior com os discursos de Jesus. É por isso que nós temos 7 sinais em João, 7 milagres, nos outros evangelhos, nos sinóticos, naqueles que veem junto, porque é isso que significa a expressão sinótico. Mateus, Marcos, Lucas e João, eles têm um relato muito parecido do que Jesus fez. A diferença é que nos sinóticos, as narrativas, as doutrinas de Jesus, elas são mais compactadas, enquanto João explora muito mais as narrativas de Jesus, né? As falas, os discursos de Jesus. E por estar preocupado com quem Jesus é, nós já vemos aqui que João quer mostrar que Jesus é Deus. Logo no versículo 1, a gente começa lendo aqui mais uma vez. No princípio era aquele que é a palavra, e a palavra aqui é a expressão logos, no grego. Ele estava com Deus e ele era Deus. Nós vamos falar um pouquinho mais da expressão logos daqui a pouquinho, tá? Mas a gente vai ver aqui, primeiro, uma referência nesse versículo. No princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus, ou o verbo, né? Muitas traduções utilizam o verbo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus e era Deus. No princípio era o logos, né? Essa é a expressão. Isso mostra para nós o quê? Primeiro, uma referência a Gênesis 1:1, no princípio. É uma outra vez
onde essa expressão no princípio aparece, o que mostra a pré-existência de Jesus. No princípio era o Verbo, era aquele que é a palavra. Ele já estava lá no princípio, portanto ele é pré-existente. Esse Verbo, esse que já era o Logos, estava no princípio com Deus. Aqui nós percebemos então a eternidade de Jesus. Ele estava com Deus. O estar com Deus aqui não é simplesmente estar no mesmo recinto, estar no mesmo ambiente. É estar no sentido de acompanhar, de fazer parte. Jesus era Deus, como é afirmado logo em seguida aqui. Ele estava com Deus no sentido de estar experimentando da mesma substância que o Pai, por isso a eternidade de Jesus. E ele era Deus, o que mostra então a divindade de Jesus. Logo nesse primeiro verso, nós temos a pré-existência de Cristo, a eternidade de Cristo e a divindade de Cristo, que é afirmada de forma muito clara aqui. E isso é até salientado no versículo 2. Ela, a palavra ou o verbo, estava com Deus no princípio. Estar no sentido de participar, de ter a mesma substância. Mas afinal de contas, o que é o tal do logos? O que é o verbo? Para os gregos era muito clara essa expressão de que o verbo, o logos, era tudo o que trazia significância, o que trazia sentido para o mundo. Tudo o que unificava, o que dava razão às coisas, o que dava sentido a todas as coisas, isso era o logos dentro da cultura grega. Óbvio que eu estou simplificando aqui, porque o vídeo precisa ser curto. Então nós podemos entender que quando João escreve que Jesus era o verbo, que Jesus era esse logos, ele está dizendo que ele está falando, João, o escritor, está falando sobre uma pessoa que traz em si toda a significância, que é a materialização do sentido da vida. Se tem um grego lendo João, ele provavelmente iria entender que João está dizendo que Cristo, que o Filho de Deus, esse verbo, é a materialização do sentido do universo, do que unifica, do que dá razão ao universo. A razão universal se materializou, se tornou carne e está entre nós. Então, João poderia estar se comunicando com os de língua grega dessa forma. Mas, ao mesmo tempo, nós não podemos ignorar que João tem um background hebraico. E dentro da língua hebraica existia algo que, também, se nós olharmos no Antigo Testamento, que faz sentido, que faz essa conexão com o Logos. O Antigo Testamento vai falar muito sobre a sabedoria, sobre a palavra de Deus. E essa palavra é personificada no Antigo Testamento em várias situações. Nós podemos ler, por exemplo, Isaías 55:11, que diz: "Assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará para aquilo que a enviei." Aqui a palavra é como se fosse uma pessoa que sai da boca de Deus, cumpre um propósito e depois retorna para Deus. Jeremias 23:29. "Porventura a minha palavra não é como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha?" A palavra aqui tem inclusive poderes de esmiuçar estruturas. Salmo 119:89. "Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu." E Provérbios 8:22-23. "O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos." Olha só. "Desde então e antes de suas obras. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra." E aqui se referindo à palavra, à sabedoria de Deus. Que, olha o que diz o versículo 22, "O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos." O Antigo Testamento, portanto, existe uma personificação da palavra, uma personificação da sabedoria. A sabedoria é pintada, é mostrada como sendo
uma pessoa. E, pensando no histórico de João, o escritor, o discípulo de Jesus, ele como um hebreu, ele conhecendo o Antigo Testamento, ele então poderia estar dizendo que o Senhor Jesus é também a personificação, a materialização da palavra de Deus. Desse modo, João conseguia se conectar tanto com os gregos, que tinham a perspectiva do que era esse Logos, como também com os hebreus, que na escritura hebraica possuíam então essa personificação da palavra, essa palavra que trazia sentido, que operava coisas, que esmiuçava coisas, a poderosa palavra de Deus. Jesus então é a materialização, é a personificação, é a palavra de Deus viva, andando e estando entre nós. O versículo 3 vai dizer: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Todas as coisas são todas as coisas. João não tinha ideia científica, não sabia da dimensão do universo, mas hoje nós sabemos muito mais do que as pessoas daquela época. E esse versículo aqui se torna ainda mais poderoso, mais amplo. Todas as coisas, a imensidão do universo, as estrelas, as galáxias, os sóis, tudo foi feito por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nós nos lembramos da frase do Abraham Kuyper que diz: não há 1 centímetro quadrado deste mundo do qual Cristo não possa dizer é meu. Tudo pertence a Cristo, porque todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E o todas as coisas aqui não apenas se refere a objetos criados, mas a todas as capacidades humanas. Quando você, no seu trabalho, desempenha a sua função, quando você ajuda a colocar ordem no caos, você está fazendo isso, você está trabalhando, você está ajudando outras pessoas, você está praticando um esporte, independente do que você estiver fazendo, você está produzindo arte, você está criando, você está fazendo música, você está pintando um quadro. Todas essas coisas só são possíveis através de Jesus Cristo. Ele é a base, a inspiração, a fonte de todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. O seu emprego existe por intermédio dele. Às vezes a gente fica separando demais, né, as coisas. Não, o que é de Deus, o que é para Deus, é só o que eu faço domingo na igreja. O que eu faço durante a semana, isso não tem nada a ver com Deus. Isso tem a ver apenas comigo. Às vezes até com o diabo. Mas não. Todas as coisas, inclusive as suas funções sociais, quando você ajuda a colocar ordem no caos através do seu emprego legítimo, honesto, todas essas coisas só são possíveis porque Deus inspirou, capacitou você. Se você é um atendente, um balconista, e você atende bem as pessoas, você se destaca nessa função, Deus lhe deu essa capacidade para fazer isso. Se você é um professor e você se destaca na sua função, Deus é quem lhe deu a capacidade para fazer isso. Se você é um bom pedreiro, se você se destaca no que você faz, as pessoas te elogiam no que você faz, é porque você está desempenhando bem a capacidade que Deus te deu. Se você é um bom advogado, se você é um bom juiz, todas as coisas existem, são possíveis, podem ser feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que existe teria sido feito. O versículo 4. Nele estava a vida, e essa era a luz dos homens. Como seria triste, né? Essa imensidão de coisas criadas sem vida. E como é triste a vida de tantas pessoas, às vezes acontece com a gente. A gente se percebe só existindo, mas não vivendo. Aqui diz, nele estava a vida. Ele é a fonte de vida. E essa vida tem um sinônimo de luz, de iluminação. Nele estava a vida, e essa era a luz dos homens. Não adianta nós termos belíssimos monumentos,
se esses monumentos não mostrarem vida. Não adianta nós termos igrejas grandiosas, com estruturas maravilhosas, se essas estruturas não possuem vida, se as pessoas que vão ali não transmitem vida. João 5, 39 a 40, um pouco mais adiante aqui no livro, no Evangelho de João, Jesus diz: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna e são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, versículo 40, vocês não querem vir a mim para terem vida. Quantas pessoas que se aproximam da religião, se aproximam da igreja, estão ali, às vezes até se debruçando em estudos, querem obter conhecimento, mas é um conhecimento infrutífero, um conhecimento que não transmite vida. Quantas pessoas levantam as mãos em adoração no culto, adoram, choram, às vezes se arrepiam, pulam, rodam, mas isso não transmite vida. Quando Deus escreve as cartas no Apocalipse para uma das igrejas, ele diz: você tem nome de que vive, mas está morta. É uma igreja que aparentemente parecia viva, mas na sua essência ela estava morta. Às vezes a gente é assim. Às vezes a gente transmite uma vivacidade, nós transmitimos às vezes um avivamento, mas por dentro nós estamos mortos. E aqui, estudar as Escrituras, e se estudar as Escrituras, não te leva a se dobrar diante de Cristo, não adianta. Essas pessoas, o versículo 40, Jesus diz: contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. Vocês não querem vir até mim para eu vivificar vocês. Vocês querem continuar na escuridão, vocês querem continuar na morte. João 15, 1 de João 5, desculpa, não é 15 não, 1 de João 5, 11 e 12 diz: e o testemunho é esse: Deus nos deu a vida eterna e essa vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Se você não tem o Filho de Deus, você não tem a vida. Se você não tem o Filho de Deus, você não tem a luz, você está na escuridão. Você está por conta própria, navegando, trafegando em escuridão sombria. E essa, diz o versículo de João que nós estamos lendo, e essa vida era a luz dos homens. O próprio Jesus, um pouco mais adiante, vai dizer em João 8,12, falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Quem segue a Cristo não está em trevas. Eu não estou dizendo que as situações vão ser todas boas e floridas, mas eu estou afirmando aqui que se você está em Cristo, você pode se sentir perdido em algum momento, assim, meu Deus, está acontecendo tanta coisa, o que eu faço? Mas sempre haverá uma luz brilhando na escuridão, porque você está em Cristo. Ele será o seu guia, sempre. Quem me segue nunca andará nas trevas, mas terá a luz da vida. E como saber se nós estamos nessa luz? Como saber se eu de fato estou seguindo a luz? A Bíblia nos dá algumas pistas. Eu acho que a principal encontra-se aqui em 1 João 2, 9 e 11. Lá nas cartas de João, tá? 2, 9 e 11. Quem afirma estar na luz, porque tem muita gente que afirma que está na luz, né? Eu estou na luz, eu estou em Cristo. Quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. Esse é o grande sinal. Se você afirma que tem Cristo na sua vida, se você afirma que tem Deus na sua vida, eu tenho Deus na minha vida, eu sigo a Deus, eu agrado a Deus, eu faço as coisas para Deus, eu vou na igreja todo domingo, eu faço isso, faço aquilo, sou até pastor, sou do ministério de louvor, é óbvio que eu tenho Jesus na minha vida. Mas isso só é possível de ser identificado a
partir do momento que você tem um bom relacionamento com as pessoas ao seu redor. Quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. Se você destila ódio na internet, às vezes em nome de Deus, você está nas trevas. Porque só é possível identificar um cristão através dos seus frutos. E o fruto do cristão é o fruto de Cristo. É o fruto do Espírito, de Gálatas 5. É amor. O fruto do cristão é amor. É assim que ele se identifica com Jesus. Porque Jesus foi o que derramou amor na cruz do Calvário. Graça e verdade, como nós vamos ver no próximo estudo. Então, se você diz que está na luz, mas destila ódio, se você não perdoa a quem te faz o mal, se você tem mágoas, rancores, se dobre diante do Senhor Jesus e peça que Ele faça uma obra na sua vida. Quem ama seu irmão permanece na luz, diz 1 João 2,10. E nele não há causa de tropeço. Já pensou como seria ruim pessoas tropeçarem, pessoas terem uma noção errada de quem é Jesus, de quem é a igreja, da função da igreja, por causa do seu mau comportamento, das coisas que você fala, do modo como você fala, porque às vezes você está falando a coisa certa. Às vezes aquilo que você está dizendo é certo e tem que dizer isso mesmo, mas o modo como você escolhe é um modo perverso. É um modo que mata, é um modo que magoa, que fere. Quem ama seu irmão permanece na luz e nele não há causa de tropeço. Versículo 11 de 1 João 2. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Quantas pessoas agora estão cegas, achando que estão fazendo o que é correto, que estão servindo a Deus. Vocês se lembram no caso de Paulo de Tarso? Vocês se lembram de ele tendo temor de Deus, foi perseguir a igreja de Jesus. E aí, o Senhor Jesus apareceu para ele. Paulo, como diz a passagem aqui, não sabe para onde vai porque as trevas o cegaram. Ele tinha suas concepções a respeito de Deus e ele caminhou de acordo com as suas concepções. Mas ele teve um choque de realidade, de que, na verdade, as suas concepções estavam equivocadas. Jesus era o Deus verdadeiro que apareceu então a Saulo naquela situação e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Foi o próprio Deus que apareceu para Paulo dizendo: você está cego. Por causa do zelo religioso que você tem, você está fazendo coisas que são contrárias ao que eu quero. Você está ferindo a minha igreja. Quando você persegue o meu povo, você persegue a mim. Dessa forma, Paulo, assim como muitos de nós, estão cegos. Estão fazendo coisas em nome de um sistema religioso, em nome das suas concepções políticas, em nome das suas concepções morais, em nome de um monte de coisa. Estão fazendo coisas que são contrárias a Deus, que Deus não quer que você faça. Nós somos chamados para sermos a luz do mundo. O Senhor é luz, mas Ele também quer que nós sejamos luz. Veja aqui o que diz Mateus 5,14. Vocês são a luz do mundo. Claro, uma luz derivativa. Nós não somos a fonte de luz. Ele é a fonte de luz. Jesus Cristo é a luz do mundo. Mas nós somos o reflexo dessa luz. Nós somos uma derivação dessa luz. E por fim,
João, no versículo 5, mostra a soberania de Cristo. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotam. As trevas não podem a favor e nem contra Jesus Cristo. A palavra que está traduzida para nós aqui na NVI como derrotam ou derrotaram, a luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Pode ser também traduzida como agarrar. A luz brilha nas trevas, mas as trevas não a agarraram, não a seguraram. E por que as trevas não podem segurar a luz? Primeiro, porque as trevas, as pessoas que estão nas trevas, não querem a luz. Então elas não vão segurar algo que elas não querem. Quem está nas trevas não deseja a luz. É o que Jesus disse para as autoridades, para os fariseus lá. Vocês não querem vir a mim para terem luz. Eu estou errando essa frase toda vez que eu falo. Vocês não querem vir a mim para terem luz, para terem vida, é o que ele diz lá. E aqui diz, a luz brilha nas trevas, mas as trevas não a derrotaram ou não a seguraram. Não a seguraram porque não querem segurar. Elas não querem proximidade com Jesus. Mas segurar também pode ter o sentido de deter. Jesus querendo ir e as trevas tentando segurar para impedir que ele vá. Independente de como se entenda isso aqui, se as trevas não querem segurar Jesus porque elas não querem a luz, ou porque elas tentaram deter Jesus, mas não conseguiram, o verso então diz, a luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram, não a seguraram. As trevas não podem com a luz. Nós precisamos entender que o Senhor Jesus nos chamou para esse ministério. E é por isso que ele disse, eu vou edificar a minha igreja. E as portas do inferno, as portas da morte, as portas da escuridão não podem prevalecer, não prevalecerão contra ela. Você faz parte disso? Se não, você gostaria de fazer parte disso, dessa obra que Jesus está fazendo? Eu convido você então a fechar os seus olhos e vamos fazer uma oração agora. Senhor Deus, nós vimos aqui que o Senhor é a luz do mundo. O Senhor é o Verbo encarnado. O Senhor é aquele que veio para trazer luz, sentido, significado às nossas vidas, porque todas as coisas foram feitas por intermédio do Senhor. Quando nós convidamos alguém a se unir a Cristo, nós não estamos chamando essa pessoa para algo estranho, mas nós estamos chamando essa pessoa para um retorno ao seu objetivo inicial. Que o Senhor possa tocar agora no coração de todas as pessoas que estão vendo esse vídeo e que elas entendam isso, que o chamado para o Evangelho, o chamado para o Senhor, o chamado para a luz, para a vida, é um chamado para o retorno do sentido que o Senhor deu às nossas vidas. O Senhor é a luz que brilha nas trevas, brilha agora na escuridão desses corações, Senhor, e nos abençoe para que façamos a sua vontade e resplandeçamos a luz do Senhor nesse mundo. É o que pedimos em seu nome, Senhor Jesus. Amém. Queridos, obrigado por permanecer comigo até aqui. Você pode procurar aí no canal, que tem mais estudos bíblicos em João. Gostou? Deixe seu like, compartilhe isso com a galera da sua igreja.